Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e hoje, atendendo pedidos, eu estou trazendo para vocês mais uma amostra de um modelo iugoslavo. O iugoslavo é aquele modelo vagonite, mas que ele é bordado com canto. É um modelo bem bonito. Hoje eu escolhi um modelo fácil para quem está iniciando. É um modelo gostoso de bordar e fica bem bonito. A minha amostra, ela tem 27 centímetros por 24. Estou utilizando aqui o etamine comum, que é aquele etamine maior. E vou bordar utilizando a linha Camila 1000, que é aquela linha de crochê mais fina. Mas você pode utilizar a linha que você mais gostar de bordar. Quando você borda a técnica iugoslavo, você precisa marcar qual espaço que você deixa aqui para fazer a costura. Então, você vai dobrar aqui o seu tecido, como se você fosse fazer a costura, para marcar a quantidade de tecido que você precisa deixar para no final do seu trabalho você fazer aqui a costura. Depois que você marcou esse espaço para a costura, você vai escolher quanto de espaço você quer entre a costura e o seu desenho. Então, aqui é opcional, esse espaço para a costura e o espaço que você tem entre a costura e o seu desenho, ele é opcional de acordo com o tamanho do trabalho que você tem. Então, aqui você vai escolher a quantidade de espaço que você quer. Depois, você vai medir essa mesma quantidade e vai marcar a outra lateral. Você precisa fazer essa marcação dos 4 lados do seu tecido, pode ser do seu caminho, do seu centro de mesa, porque o seu desenho não pode passar dessa marcação. Então, você deixa essa marcação dos 4 lados, para que você consiga de todos os lados ter o espaço para a costura e o espaço entre a costura e o desenho igual em todos os lados. Esse modelo de hoje, ele tem 33 quadradinhos de altura. Então, se você não quiser bordar esse modelo com canto, você pode bordar em um barrado de pano de prato, fazendo apenas a linha reta. Então, quem gosta de bordados em pano de prato também pode utilizar esse modelo. Hoje a nossa aula não vai começar do centro, nós vamos começar a partir da lateral para ficar mais fácil e ninguém se perder. Então, você inicia marcando aquele espaço, o espaço da costura, o espaço entre o desenho e a costura, e vai começar um quadradinho acima. Primeiro, você só deixa marcado esse quadradinho. O pano de prato, como tem 40 quadradinhos de altura, e o nosso desenho tem 33, é só você contar 3 quadradinhos de baixo para cima e começar a bordar no 4º quadradinho. Então, você vai iniciar dobrando o seu tecido apenas em uma direção. Então, somente aqui no comprimento, porque a altura a gente já tem aqui marcado. Você vai começar o seu desenho a partir da trama do centro. Vai dividir a sua linha, vamos bordar um lado, depois o outro. A quantidade de linha, para quem não está acostumado a bordar o ponto iugoslavo, você precisa medir os 4 lados do seu trabalho. Então, você soma aqui a quantidade de linha dos 4 lados. Primeiro, ó, só pegando aqui a quantidade de linha dos 4 lados. Essa quantidade de linha é a marcação que você tem de referência. Então, se o seu trabalho, se a sua carreira mede 2 vezes o comprimento de linha, você vai utilizar 2 vezes essa medida que você fez dos 4 lados. Se é 1,5 vezes, você mede os 4 lados, dobra essa linha que você conseguiu ao meio, e depois essa quantidade você pega mais aqui de linha, para ter 1,5 vezes. Então, é 1,5 vezes o comprimento da soma dos 4 lados do seu trabalho. Eu vou deixar todas as medidas de linha marcadas aqui embaixo para vocês. Então, dobrou o seu tecido, encontrou aqui o centro do seu trabalho, fez a marcação que eu mostrei. Vamos começar agora o passo a passo. Então, vou aproximar mais. A partir daquela trama que você encontrou, você vai passar por essa trama, dividir a linha, vamos bordar um lado, depois o outro. E você vai bordar mais 2 tramas à frente. É uma carreira bem fácil. Nessa mesma reta, você vai pular uma trama, somente as tramas verticais. Pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 2. Então, a gente vai fazer essas pontinhas. Vamos fazer mais uma pontinha. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2.
Nessa mesma reta, pula uma tama e agora você borda 5. Então, esse é o passo a passo que a gente vai fazer em todo o comprimento. Nós sempre vamos bordar uma linha de 5 tamas e depois vamos fazer 2 pontinhas. Então, nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Mais uma pontinha agora. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 5. Então, você vem fazendo esse passo a passo até você chegar próximo ao final aqui do seu trabalho. Aqui no final, você vai medir aquele espaço que eu mostrei da costura e o espaço entre a costura e o desenho. E você precisa contar mais 6 quadradinhos. Então, tem aquele espaço que você marcou, agora conta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você vai marcar com o alfinete essa quantidade que eu mostrei. Então, aqui, espaço da costura, espaço entre o desenho e a costura e mais 6 quadradinhos. Você precisa desses 6 quadradinhos para conseguir virar o seu desenho e continuar o trabalho. Então, você vai vir bordando esse passo a passo até chegar próximo a essa marcação que você fez. Você precisa encerrar a sua carreira com a linha de 5 tamas. Então, vem bordando esse passo a passo. Quando você bordar 5 tamas e você chegou próximo à marcação, não tem espaço para bordar mais 2 pontinhas de 5 tamas, você encerra aqui a carreira. Assim que você bordar a linha de 5 e chegar próximo aqui à sua marcação, você vai fazer esse passo a passo para fazer o canto. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Agora, você precisa bordar essa tama que fica na horizontal, em cima dessa última que você bordou. Isso aqui é muito importante. Todo canto, quando você for virar aqui o canto, você sempre borda essa tama horizontal, ó, de cima. Se você bordar em algum dos 4 cantos a tama horizontal da frente, quando você fizer a volta completa, a sua linha de início e fim não vão se encontrar. Então, sempre, ó, uma tama horizontal acima dessa que você bordou. E vai bordar 2 tamas. Então, isso aqui é bem importante. Todos os cantos você tem que virar seguindo esse mesmo passo a passo. Agora que você fez essa passagem do canto, você vai virar o seu tecido e nós vamos voltar a seguir o mesmo passo a passo. Então, nessa mesma reta, você pula uma tama, na próxima você vai bordar 5. Assim que você bordar as 5 tamas, volta aquele mesmo passo a passo. Vamos fazer 2 pontinhas. Então, nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama e borda 5. E de novo, vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento, fazendo essa repetição de 2 pontas e depois 5 tamas entre elas, até você fazer a última linha de 5 e chegar próximo a outra marcação. Então, aqui do outro lado, de novo, você marca o espaço para a costura, o espaço entre o desenho e a costura e os 6 quadradinhos. Você vai fazer isso de todos os lados. Faz essa marcação, coloca um alfinete e vem bordando esse passo a passo até você chegar próximo a essa marcação, terminando com uma linha de 5 tamas. E vai fazer o mesmo passo a passo. Chegou ao final, sobe e borda 2 tamas e borda aquelas 2 tamas horizontais em cima daquela última tama que você bordou. Vai fazer isso em todo o comprimento, formando os 4 lados. Então, é só você ir virando o tecido e seguindo o mesmo passo a passo. E vai fazer esse mesmo passo a passo até você encontrar aqui no início. Você pode bordar com a sua linha a volta completa, deixando aqui apenas uma ponta para você encerrar depois o trabalho. Se você prefere dividir a linha para bordar de um lado depois do outro, é só você voltar aqui nesse lado. Você já tem 3 tamas, é só você bordar mais 2, para ter aqui as 5 tamas, e vai fazer o mesmo passo a passo. Nessa mesma reta, pula uma tama,
borda duas. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pulo uma tama e borda 5. Também vai fazer isso em todo o comprimento. Deixa essa linha de 5 e quando você fizer a volta completa e encontrar a sua linha de fim junto com essa linha de início, você vai passar as duas tamas, você vai passar as duas linhas por baixo, ó, das mesmas tamas para fazer o arremate. Eu gosto de sempre fazer o nozinho nessa união. Então, vou voltar aqui as 5 tamas. Quando eu chegar nessas 5 tamas, eu gosto sempre de fazer aqui um nozinho para dar mais segurança ao meu arremate. Então, eu faço aqui o nozinho, depois eu continuo o meu bordado. E quando eu chegar com a minha linha de fim, próximo aqui a marcação, eu vou mostrar aqui para vocês, depois vocês repetem nas próximas carreiras. Essa é a maneira que eu faço, mas se você já conhece outro tipo de arremate, você segue aquele arremate que você já está acostumado. Então, eu estou chegando aqui na união, ó, entre a linha de início e a linha de fim. Quando eu vou fazer o desenho, que eu estou chegando aqui próximo à união das duas linhas, eu faço também um nozinho antes de chegar na união. Eu não gosto de fazer esse nozinho no lugar onde as duas linhas vão passar no mesmo lugar, porque eu acho que vai ficar grosseiro. Então, pode fazer apenas uma laçadinha nessa tama, pode fazer um nozinho. E depois você passa, ó, pelas mesmas tamas. E depois corta próximo, a linha de início e a linha de fim. Só cortar próximo. O próximo arremate você faz em outra direção. Então, se você fez esse arremate aqui na lateral, você inicia a próxima carreira do outro lado, para que o seu arremate de início e fim se encontrem longe daquele primeiro arremate que você fez. Então, você vai distribuindo os arremates ao redor do trabalho para que eles apareçam menos. Então, é só você fazer esse passo a passo em todo o comprimento. A segunda carreira, você escolhe qualquer espaço desses de 5 tamas. Entre as duas primeiras do lado direito, na carreira de cima, você tem uma tama que fica entre elas. E você vai bordar aqui 4 tamas. Agora, nessa mesma reta, você pula uma tama. E aqui no alto das pontinhas, você vai fazer uma linha reta com 5 tamas. Então, essa é uma carreira bem fácil, uma carreira bem simples, a gente só vai contornar. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda 4. E quando chegar nas pontinhas, nessa mesma reta, você pula uma tama e borda 5. Assim que você bordar as 5 tamas, você pula uma tama, borda 4 aqui embaixo. Então, aqui já cheguei no canto. E o passo a passo do canto ainda vai ser o mesmo. Nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 2. Chegou no canto, você vai bordar a tama horizontal de cima. E mais uma tama horizontal. Agora, você vira o seu trabalho. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 4. E a gente continua seguindo o mesmo passo a passo. Então, uma carreira bem fácil. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 5. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 4. E você vai fazer isso de novo em todo o comprimento do seu trabalho. Então, é só você ir contornando aqui todas as pontas. Agora, vamos fazer a terceira carreira. Começa do mesmo jeito. Você tem essa linha de 4 tamas, pode escolher qualquer uma delas. Entre as duas primeiras do lado direito, você tem uma tama acima, que fica entre elas, e você vai bordar 3 tamas. Agora, nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 2, e nós vamos de novo fazer 2 pontinhas. Então, nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma tama,
borda 2. E agora você desce naquela carreira de 4, onde você pula uma tama e vai bordar as 3 tamas que ficam entre as tamas de baixo. E vai repetir esse passo a passo em todas as pontas. E o canto você ainda vai bordar do mesmo jeito. Dessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Na tama horizontal de cima, você borda essa tama e a de cima, as 2 tamas horizontais. Agora, você vira o tecido. Nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 3. E vai voltar a fazer a mesma repetição. Então, está pronto aqui o canto. E agora, o passo a passo é o mesmo. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. E de novo, a gente vai fazer aqui as 2 pontinhas. Então, nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Essa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Olha que desenho fácil. Nosso trabalho hoje ele é bem simples. E nessa mesma reta, pula uma tama, borda 3. E vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento, até você preencher aqui todas as pontas. Agora, nós vamos começar a 4ª carreira, que é bem parecida com a 2ª carreira que a gente fez, que também é uma carreira de contorno. Então, você escolhe uma dessas linhas de 3 tamas. Na carreira de cima, você vai bordar 2. E agora, segue o mesmo passo a passo. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 5. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Essa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Então, olha que carreira fácil, carreira bem simples. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 5. Agora, nós vamos fazer o canto. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Então, agora a gente vai fazer o canto, então, você vai bordar as 2 tamas horizontais de cima. Depois que você borda essas 2 tamas, você vira o seu tecido. E segue o mesmo passo a passo. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 5. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. E nessa mesma reta, pula uma tama e borda 2. Então, vai fazer isso em todo o comprimento, ó, até você contornar aqui todas as pontas. Agora, nós vamos começar a 5ª carreira. A 5ª carreira, você escolhe uma dessas carreiras de 5 tamas mais altas. Do seu lado direito, ó, você tem essa primeira tama, você começa uma tama na diagonal, uma tama antes. E vai bordar aqui 2 tamas. Assim que você bordar essas 2 tamas, nós vamos fazer de novo 2 pontinhas. Então, nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 2. Essa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Essa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2.
Agora, nesse centro, a gente vai fazer um ponto oitinho. Ele é um pouquinho maior que o oitinho tradicional, mas essa mesma reta, você vai pular uma tama, vai bordar a próxima. Depois, você volta para o mesmo lugar aqui em cima e borda mais uma tama à frente. Então, para quem não conhece, ó, esse é o ponto oitinho. O tradicional, ele é bordado sem pular uma tama, mas a maneira de bordar é a mesma. Então, nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, você pula uma tama e dessa vez você vai bordar 4. Então, nesse desenho do canto, você só vai ter uma ponta. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Vai fazer de novo o ponto oitinho, então nessa mesma reta, você pula uma tama, borda a próxima. Volta para o mesmo lugar, borda mais uma tama à frente. Agora, a gente vai fazer o canto. Então, você vai bordar aquelas duas tamas horizontais, a tama de cima e a próxima. Depois que você bordou o canto, você vira o seu tecido. Vai fazer outro ponto oitinho aqui no centro. Então, nessa mesma reta, pula uma tama, borda uma. Volta para o mesmo lugar, borda mais uma tama à frente. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 4. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Agora, vamos fazer o ponto oitinho. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 1. Volta para o mesmo lugar e borda mais uma tama à frente. E de novo, vamos voltar ao passo a passo fazendo as duas pontas. Então, nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. 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 Terminei aqui as duas pontinhas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Fazer agora o ponto oitinho. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 1. Volta para o mesmo lugar, borda mais uma tama à frente. E de novo, vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento, formando essas duas pontinhas em cima de cada uma das pontas. Agora, nós vamos começar a sexta carreira, que é uma repetição dessa última carreira que a gente bordou. Você vai passar pelas mesmas duas tamas de uma das pontas. Assim que você passar pelas mesmas duas tamas da ponta, nós vamos fazer duas pontas para cima. Então, nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 2. Depois, você volta para as duas tamas aqui de baixo. E vamos repetir esse mesmo passo a passo. Nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 2. Agora, nós vamos fazer um ponto oitinho aqui no alto. Então, nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 1. Volta aqui embaixo no mesmo lugar e borda mais uma tama à frente. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2, para chegar na mesma ponta da outra pontinha.
E agora vamos fazer de novo o mesmo passo a passo. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda duas. Assim que você passar pelas duas pontas, você pula uma tama, borda duas. Agora, nós vamos fazer o canto. Então, quando você chegar aqui no canto, você vai pular uma tama, bordar duas, vai fazer isso mais uma vez. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Agora, você vai bordar aquelas duas tamas horizontais para fazer o canto. No quadradinho acima, você vai bordar duas tamas. Depois que você bordou essas duas tamas, você vira o seu tecido. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Agora, a gente volta a fazer o mesmo desenho. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Assim que você fizer as duas pontas, a gente vai fazer esse desenho aqui no centro. Então, nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Quando você borda essa segunda vez, nós vamos fazer o ponto oitinho lá no alto, que faz reta com o ponto oitinho aqui de baixo. Então, nessa mesma reta, pula uma tama, borda uma. Volta para o mesmo lugar, borda mais uma tama à frente. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Vai fechando, ó, esses balõezinhos. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Chegou de novo, ó, no outro balãozinho e segue o mesmo passo a passo. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas a primeira vez. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas a segunda vez. Quando você bordar essa segunda vez, você faz o ponto oitinho. Então, nessa mesma reta, pula uma tama, borda uma. Volta para a mesma tama embaixo e borda mais uma tama à frente. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. E continua fazendo essa repetição em todo o comprimento. Agora, nós vamos começar a sétima carreira. A partir dessa carreira, nosso passo a passo fica mais simples. Você vai escolher uma dessas pontas que ficam entre os dois balõezinhos. Você tem as duas tamas aqui da ponta. Você inicia a partir das duas tamas da ponta do balãozinho da sua direita. Na carreira de cima, você tem aqui uma tama e você vai fazer uma linha reta com 5 tamas. Agora, nessa mesma reta, você pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, você pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. E nessa mesma reta, você pula uma tama e borda 5. Então, olha que simples. Esse é o passo a passo bem fácil. Assim que você bordar as 5 tamas, você volta a contornar a pontinha. Então, nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Apenas uma carreira de contorno. E quando chegar nessa carreira onde tem a pontinha, você pula uma tama e borda 5. Vai fazer isso em todo o comprimento. E quando chegar no canto, é aquele mesmo passo a passo. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Agora, vamos fazer o canto, então, é só você bordar as duas tamas horizontais de cima.
Assim que você bordar as duas tamas horizontais, você vira o seu tecido e volta ao mesmo passo a passo. Nessa mesma reta, pula uma tama e borda 5. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Dessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 5 e vai contornando todo o seu desenho, contornando aqui todas as pontas até o final do seu trabalho. Agora, vamos fazer a 8ª carreira. É só você escolher uma dessas pontas mais altas. Na carreira de cima, você borda uma tama antes, uma tama que fica entre as duas tamas a ponta e uma tama depois. Vou bordar aqui 3 tamas. É uma carreira simples, bem parecida com as carreiras que a gente já bordou. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda 2. Agora, nós vamos fazer 2 pontinhas aqui no centro. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma tama e borda 2. Tá? 2 pontinhas, ó, de ponta cabeça aqui no centro. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma tama e borda 3. Você vai fazer isso em todo o comprimento, formando esse desenho nesse espaço onde você tem a carreira de 5. Quando você chegar no canto, você vai fazer esse passo a passo. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda 2. Então, quando chegar aqui no canto, ao invés de você fazer o desenho como você já está fazendo nos outros espaços, você vai fazer a linha reta. Então, nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 4. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. E agora, vamos fazer o canto. Então, quadradinho de cima da horizontal, você vai bordar 2 tamas. Vira o tecido. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 4. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Essa mesma reta, pula uma tama, borda 2 e a gente vai fazer as pontinhas de novo aqui no centro. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. E aqui no alto, nessa mesma reta, você pula uma tama e borda 3. E também vai seguir esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, vamos fazer a carreira 9. Também é uma carreira muito fácil. Escolhe uma dessas pontas com 3 tamas mais altas. Começa uma tama antes. Você vai bordar aqui 4 tamas. Nessa mesma reta, você vai pular uma tama e vai bordar 5. Então, só vai passar aqui uma linha reta também, igual a gente já fez em outras carreiras. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda 4. E vem fazendo esse contorno em todo o comprimento. Quando chegar no canto, nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 3. Nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 2. Agora, você faz o canto, borda as 2 tamas horizontais. Vira o seu tecido. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2.
Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 4. E agora volto a contornar de novo. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 5. E nessa mesma reta, você pula uma trama e borda 4. Então, agora é só você vir contornando, em cima aqui da ponta sempre 4 tramas, e embaixo aqui nas pontinhas sempre 5 tramas. Vem fazendo isso em todo o comprimento. E agora, para encerrar, vamos bordar a 10ª e última carreira. Também uma carreira bem simples, bem parecida com a primeira que a gente bordou. Você tem essa carreira de 4 tramas aqui do alto, começa uma trama antes e vai fazer uma linha com 5 tramas de comprimento. Assim que você bordar as 5 tramas, começa o mesmo passo a passo das pontinhas. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. E nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 5. Você vai fazer isso em todo o comprimento. Então, sempre em cima da ponta, você faz uma linha de 5. E nesse espaço, você faz o passo a passo aqui, formando as pontinhas. Quando chegar no canto, você vai pular uma trama, bordar 2. Pular uma trama e bordar 2 de novo. Pular uma trama, bordar 2. E agora, você borda aquelas 2 tramas da horizontal para fazer o canto. Borda as 2 tramas aqui da horizontal. Vira o seu trabalho. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 2. Essa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Essa mesma reta, pula uma trama, borda 5. E agora, volta aquele mesmo passo a passo. Vamos fazer de novo aqui as pontinhas. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. E nessa mesma reta, pula uma trama e borda 5. E também vai fazer isso em todo o comprimento, sempre repetindo esse mesmo passo a passo. A linha de 5 e nesse espaço aqui, as 2 pontinhas. Agora, eu vou terminar de bordar essa carreira e já volto para mostrar para vocês o resultado final do nosso modelo. Assim que você terminar de bordar todas as carreiras, você tem esse resultado. Então, olha que efeito visual mais lindo que você consegue ter nesse modelo. Se você quiser, pode bordar somente, ó, o barrado também, ó, o efeito visual lindo que ele tem. Então, essa foi nossa aula de hoje. O modelo iugoslavo para caminho ou centro de mesa. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas. E também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Todo sábado, 1h da tarde, tem uma aula nova. São sempre técnicas e modelos diferentes. Estou sempre pesquisando modelos novos para trazer aqui para vocês. Tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.